Nesta série especial do podcast Educação Integral, estamos conversando sobre um documento fundamental para a liderança da Rede Adventista de Educação, o Referencial Normativo. Nos episódios anteriores, refletimos sobre identidade, cosmovisão bíblica, temas sensíveis e também sobre gestão de pessoas dentro das escolas da rede. Agora, avançamos para um campo que costuma gerar muitas dúvidas práticas no cotidiano da escola. Estamos falando de atividades extracurriculares, jogos, eventos e competições. À primeira vista, essas situações parecem simples. Uma festa, um torneio, um convite público, mas muitas vezes exigem discernimento filosófico, alinhamento institucional e clareza confessional. Como o referencial normativo orienta decisões responsáveis nesses contextos? Para essa conversa, estamos com dois convidados especiais. Pastor Foles, por favor, apresente nossos convidados. Obrigado, pastor Antônio Marcos. Estão conosco aqui a professora doutora Cristina Zukovski Tavares. Ela é professora aqui no mestrado e doutorado em educação do NASP e ela tem especialização em avaliação escolar e conta com uma longuíssima experiência na educação básica e na formação de gestores, viu? E também tem o Evandro Júnior aqui comigo, me orientando aqui no mestrado. E ele também é diretor da Rede de Escolas Adventista. Ele hoje atua no território da União Noroeste Brasileira. E você já sabe aí, meu nome é Rodrigo Foles, também sou professor aqui no mestrado e doutorado em educação do NASP. Cristina, Evandro, sejam bem-vindos. Obrigado por ter aceitado esse desafio de estar aqui e falar com um pessoal tão qualificado que é o pessoal da nossa rede. É um prazer, com certeza, estar aqui nesse dia. E um privilégio poder participar desse momento tão importante para a educação adventista. Gostei demais. E a você, querido professor, querida professora, de novo, o meu seja bem-vindo. Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo a este novo episódio da série especial dedicada, você já sabe, mas não custa lembrar, ao referencial normativo da rede. E para conversar sobre situações bastante comuns aí na sua escola, como atividades extracurriculares, jogos, eventos, competições, tudo acontece isso na escola, não acontece? Então vamos imaginar que uma família de alunos da nossa rede vai perguntar ao diretor, a você que está nos ouvindo, ou talvez a coordenadora, por que a escola não organiza uma festa de Halloween? As outras escolas fazem, por que não nós? Professora Cristina, como que o referencial normativo nos ajuda a responder isso? Muito bom, professor Rodrigo. Na verdade, há práticas culturais que são comuns na sociedade em geral, mas que não estão alinhadas com os nossos princípios bíblicos, com os valores da educação adventista. E esse referencial normativo, ele também nos apoia e nos sustenta nessas questões. Então, nós não precisamos ter uma preocupação de que tomaremos uma decisão como gestores, como diretor, que seja uma opinião apenas nossa, não. Então, o referencial, ele traz uma opinião de toda uma instituição confessional adventista, pautado pelos nossos valores. E com certeza nós estaremos buscando a Jesus, aos anjos e não a bruxos e bruxas dentro da escola. É interessante isso, né? Que como as questões que envolvem, né, a avaliação escolar, o processo pedagógico, a próprio currículo da escola, nada disso é neutro, né, professora? Tudo isso comunica alguma coisa. E nós, como escola adventista, estamos aqui para comunicar uma mensagem muito clara, né? E é por isso que fazemos coisas e deixamos de fazer outras. Você tem toda certeza. Tudo que nós desenvolvemos dentro da escola, seja curricular ou extracurricular, estará comunicando valores. E há aqueles, né, o currículo oculto, há valores silenciosos que a gente tem que tomar muito cuidado. É aquilo que acontece no pátio da escola, antes do início das aulas, no final, tudo isso interessa e é importante para o desenvolvimento integral do nosso educando. Perfeito. Evandro, aproveitando essa resposta fenomenal que a professora Cristina trouxe aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Muitas vezes, e eu acredito que você vive isso no dia a dia da prática da gestão escolar, os pais querem uma resposta rápida, querem assim, por que que não faz isso? Me responde logo.
Como que você lida com isso? Professor, eu acho que cada diretor aqui que está me assistindo nesse momento, sem dúvida, já passou por algo assim, né? É um momento muito importante para nós revisarmos ali com o pai a identidade, os valores da escola e mostrarmos que ali o nosso currículo e os nossos eventos, eles são todos pautados para o crescimento espiritual e dos valores cristãos de cada aluno ali. Entendeu? Então, assim, é importante nós salientarmos nesse momento para o pai que ele escolheu a educação adventista pelo fato de nós termos essa posição. Nós não fazemos ali uma festa de Halloween, mas nós temos vários eventos no colégio que fazem com que o aluno ele interaja um com o outro, fazendo com que ele cresça eticamente e em seus valores. Ou seja, então a gente não vai usar outras festas, outras comemorações mais alinhadas para alcançar o objetivo pedagógico que nós temos. Então, assim, tipo, o pai, ai, mas o meu filho está perdendo? Eu falei, não, a gente está substituindo uma coisa que acreditamos que ele vai ganhar mais ainda, né? Professora Cristina, outra coisa muito comum, assim, é jogos, competições e várias coisas. Eu tenho muitas vezes coisas que são até boas, porque o Halloween muitas vezes tá bem claro, assim, não, é contra uma filosofia cristã, não fazemos. Agora vamos chegar aqui, um negócio meio numa área cinzenta, sabe, assim, não é aquela coisa nem para lá nem para cá. Xadrez, por exemplo. A nossa escola e o regimento vai falar para a gente não avançar. Ah, não vamos gastar tempo. Por que a gente faz isso? Até com coisas que aparentemente são boas. Você falou muito bem que aparentemente são boas e que não são negativas. Por isso que a gente precisa tomar cuidado e pensar sempre na escola. A minha equipe pedagógica, a gestão dessa escola não trabalha sozinha. Então, há muitas pessoas que estão pensando nos valores e na filosofia cristã da educação no Brasil e no mundo. E aí, esse referencial normativo da educação adventista, ele traz um posicionamento da igreja e da educação cristã de forma geral, e isso nos apoia. E nós temos ali critérios muito claros para o uso ou não de jogos dentro da escola. Com relação ao xadrez e outros jogos dessa natureza, é bem clara a orientação de que não deve ser utilizado institucionalmente nas nossas escolas. Não é uma atividade que nós vamos estar promovendo. Pode ter benefícios mentais, intelectuais para o desenvolvimento. De qualquer forma, essa equipe analisou os benefícios e aquilo que poderia comprometer esse desenvolvimento integral dos estudantes e tomaram uma decisão. Eu respeito essa decisão. Então, é muito importante que aí eu não me sinto isolada nessa tomada de decisão e posso favorecer, durante a educação básica principalmente, que os estudantes tenham oportunidade de vivenciar atividades extracurriculares, de lazer e de desenvolvimento, principalmente ao ar livre, que desenvolvam o seu, não apenas o intelecto, corpo, mente, emoção, espiritualidade, como um todo. Isso que é muito interessante que você está dizendo, porque a gente pode pensar muitas vezes e olhar apenas por um prisma mais reduzido e falar assim, mas ele é bom para desenvolver intelectualmente, ou e não só xadrez, qualquer outra coisa aqui. Eu peguei isso como exemplo, mas a gente poderia pôr assim, esse jogo aqui é interessante para aquilo. Eu falo assim, mas o que nós precisamos pensar agora a escola como currículo global? O aluno tem vários momentos que ele vai desenvolver intelectualmente. Será que no momento de jogos ele não poderia estar na natureza, como você falou, e a gente está desenvolvendo algo que na sala de aula a gente não consegue desenvolver? Porque se a gente só coloca ele sentado, pensando, a gente está desenvolvendo algo. Com certeza, não é ruim desenvolver o intelecto, mas a nossa pedagogia é integral. A gente quer desenvolver também além do intelecto. Então, quando você fala isso, professora, isso me marca muito. Que eu vejo meu filho, eu falo assim, eu queria ensinar um monte de coisa intelectual para ele. Eu sou um acadêmico, eu gosto disso. Mas eu falo assim, não, mas eu preciso correr com ele também. Porque ele não é só mente. Ele é corpo, ele é emoção, ele é espiritualidade. Então, se eu fizer ações só de um lado, a gente vai ter problemas. Claro, claro, eu vou pensar assim, hoje a gente fala muito aqui mesmo, não é? No nosso programa, a gente fala em currículo e natureza. A gente fala o quanto que a escola deve mais estar envolvida com todo esse livro da natureza, que é uma das grandes formas pelas quais Deus se revela para nós.
E nós também precisamos estar mais preocupados com o serviço. Verdade. Então, quanto tempo eu tenho para que eu possa também desenvolver essas ações de forma intencional no tempo em que esse estudante está comigo? Nossa, tempo é uma coisa importante que você está trazendo aqui, né? Porque o tempo, ele é limitado, nós somos limitados por ele tempo. Então, a educação, a gente tem que pôr dentro do currículo, eu sempre falo, quando a gente fala de currículo, eu falo assim, o problema do currículo é a limitação humana. Então, eu vou ter que cortar alguma coisa, porque eu não tenho tempo suficiente para falar tudo que eu gostaria de falar. Então, eu vou ter que fazer uma escolha deliberada de que isso entra e aquilo sai. E a educação adventista, muitas vezes, tem que escolher entre duas coisas muito boas. É o que você falou assim, desenvolver o intelecto? Bom. O serviço? Uai, também é muito bom. Então, vamos equilibrar essas duas coisas aqui? O referencial está com essa preocupação. E aí, quando o professor está ali sozinho, muitas vezes em sala de aula, e fala, eu acho que deveria caminhar por isso aqui, ele só está pensando naquele quadrado dele. A rede está pensando no desenvolvimento como um todo. Equilíbrio. Equilíbrio. E é difícil ter o equilíbrio quando a gente só olha um lado da moeda, não é? Verdade. E sem dúvida isso daí não é tão simples de fazer, nós sabemos, vai dar trabalho, né, para o diretor, vai dar trabalho com a equipe administrativa do colégio, né, mas, no entanto, o que é combinado, né, com antecedência, bem equilibrado, bem ajustado, bem alinhado, sem dúvida nenhuma não tem como dar erro. E quando dá erro, nós temos dúvida, alguma dúvida, é para isso que vai servir o manual. É verdade. E se der erro alguma coisa, porque o manual também não é perfeito, a gente melhora o manual, né? Exatamente. Na verdade, eu penso que o manual, ele vem, né, esse manual normativo, ele vem para acrescentar e ele vem aberto para as novas possibilidades que surgirão ao longo do tempo com a utilização dele, né? Olha aí, ó, a parte rica do processo é isso, é o feedback que nós, lá no chão de fábrica, lá no colégio, nós teremos a oportunidade de contribuir para o crescimento do manual. Isso é importante, você falar do chão de fábrica, todo o referencial, toda essa discussão normativa, ele não quer tirar aquilo que na administração a gente vai chamar do Kaizen, né, que é o chão de fábrica, com essa expressão já? Orientando bom é outra coisa, você vê, né? E é importante isso, porque é de lá que acontece a educação e é para lá que a gente está pensando. Então, nunca é engessar a educação, a sala de aula. Ao contrário, é proteger e juntos sermos mais fortes, né? Então, isso é muito importante. E até te pergunto, Evandro, institucionalmente, por que é tão importante pensar institucionalmente? Olha, imagina só. Quando nós combinamos algo com o pai, ele espera receber aquilo, né? Então, a qualidade, ela sem dúvida nenhuma é entrega de escopo, né? Você precisa entregar aquilo que foi combinado. Agora, imagina só, o pai, e isso acontece muito, por exemplo, na minha unidade. É uma escola itinerante em que eu tenho vários pais que vêm daqui da região sudeste, né? E vão para o norte do país. E ele espera receber, né, o que ele recebia aqui na região sudeste. Então, olha só a importância de você ter essa explicação clara, né, para que o pai ele consiga viver junto com o filho dele as experiências que ele viveu em uma outra unidade escolar. E é isso que eu achei mais interessante desse manual normativo. Olha só a possibilidade riquíssima que nós temos de falar a mesma linguagem e entregar o mesmo produto e quem sabe daqui a alguns anos com toda essa divulgação que ocorre em relação ao crescimento profissional, entregarmos igualmente a mesma qualidade de estudo e a mesma entrega igualmente no que acontece no país, da região da divisão sul-americana ou em cada estado aqui do Brasil. Senhora Cristina, você fala muito de avaliação escolar. É um tema que é sua paixão, assim, a gente vê assim, seus olhinhos brilhando, né? A avaliação escolar, ela serve, eu sempre defendo isso, que ela serve para não é só avaliar o aluno, mas avaliar o processo de ensino-aprendizagem, se ele está correndo, né? E que tudo na escola, a gente já chegou nessa conclusão, que é intencional. Nada na escola tem por acaso ou tá ali só para ocupar espaço. Se tá errado. Então, quando a gente pega esses preceitos da avaliação educacional, dá para a gente avaliar todos os programas, eventos, competições que a gente recebe também. Então, por exemplo, o diretor escolar que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo aí, ele recebeu um convite aí de alguma associação, da prefeitura, de alguém para fazer um
um evento, uma palestra ou participar de alguma competição. Como que a gente avalia se isso é a favor da pedagogia que nós temos, se isso é contra a pedagogia que nós temos? Como que o diretor tem que se portar nesse processo? Olha, muito bom você ter falado isso, Rodrigo, porque na verdade esse referencial normativo adventista, ele providencia critérios. E hoje o que que é mais importante para dizer que realmente eu estou avaliando, mas eu estou avaliando de forma, né, com qualidade, é se eu tenho critérios. Então o manual, ele tem lá todos os critérios que eu devo estar observando antes de escolher ou não, por exemplo, a realização de um evento na escola. E pode ser que em alguns momentos você olhe os critérios e pense, olha, esse evento que nós planejamos fazer, ele não fere as crenças adventistas. Ok, não fere as crenças adventistas, mas será que ele é essencial nesse ano letivo, no próximo ano? Ele é essencial para os objetivos maiores que nós pretendemos alcançar como educação adventista? Então, e como educação integral, aí a gente tem que pensar nesse todo. E é claro que é muito importante que seja intencional, que seja planejado, não é apenas a minha decisão, é uma decisão de toda a rede por meio desses critérios que vão me ajudar, como você disse, a avaliar melhor a realização de cada pequeno ou grande evento. Muito bom. Então, todo convite, por melhor que ele possa ser, se ele não contribui com o processo e com a nossa missão educacional, a gente pula fora. Se ele contribui, a gente está dentro, porque e se tem tempo hábil, né? Porque a gente falou de currículo e nem tudo cabe. Exato. E talvez a gente tenha que escolher uma opção melhor do que a outra. Isso dá uma força ao diretor, à coordenação pedagógica, para ela falar assim, nossa, a gente tem que fazer tudo. Eu falo assim, não, a gente tem que fazer o essencial dentro da nossa proposta. E Rodrigo, você já ouviu talvez muitas vezes as pessoas falando, olha lá, o diretor, parece que aquele diretor, parece que aquela diretora, parece que está todos os dias apagando incêndio. É como eles estão querendo dizer, essa escola, essa equipe de gestão não tem um plano intencional de trabalho. O diretor que só apaga incêndios, ele não tem tempo de pensar a educação De realmente, gerir. né? Exatamente. Então, olha, imagina só, esse manual ele vem para justamente fazer com que toda reunião ela tenha intencionalidade, né? A educação adventista ela é muito organizada e isso daí é passado lá no chão de fábrica mais uma vez, né? Lá na escola, no caso, isso é passado. Então, quando nós temos a possibilidade de reunir com a equipe e mostrar a intencionalidade daquele evento, né? A educação adventista ela é muito rica em eventos, né? E são eventos que procuram valorizar o jovem na sua integralidade. Você vai ter um jovem ali que ele vai conviver e vai ter a oportunidade de, naquele momento, interagir um com o outro. Então, assim, quando nós analisamos esse aspecto, nós percebemos que você trabalhar a promoção desses eventos, eles vão gerar, sem dúvida nenhuma, algo bastante positivo para o crescimento, tanto físico, intelectual, como espiritual do aluno. Educação integral. Exatamente. Isso é muito interessante. Então, por isso que a gente tem que olhar sempre todas as atividades, jogos, competições, atividades extracurriculares, que são, por excelência, pedagógicas, e são ferramentas que devemos usar, mas sempre à luz desse critério avaliativo que a gente tem colocado, né? Isso é muito legal. Evandro, outro caso que parece com frequência é competições aos sábados. Rapaz, essa é uma situação que ocorre e não é muito difícil de ocorrer não, na verdade, né? É com bastante frequência. Exatamente. Não é raro acontecer, porque assim, geralmente naquela empolgação dos jogos que ocorrem ali, por exemplo, na unidade que eu participo, né, que eu estou diretor lá, então os alunos eles vêm naquela emoção de querer mais do que aquilo, né? Então assim, nós analisamos todas as vezes os alunos chegando assim, pô professor, vamos montar um time, né? Aí só tem competição ali e tal. Eu falei, mas a competição é quando? Ah não, é tranquilo professor, não vai acontecer em horário de aula não, são aos sábados. Né? Então, assim, geralmente numa escolinha de basquete, numa escolinha de vôlei, numa escolinha de futsal, é comum isso daí acontecer, né? No entanto,
o sábado ele é um princípio inegociável da educação adventista, né? Então isso daí, sem dúvida nenhuma, é uma das principais identidades, é o que identifica, na verdade, a educação adventista, é o sábado. Então, você ser diretor não é você dizer sim para o aluno, mas você fazer com que ele reflita no porquê do não. Interessante essa frase, né, professora? Forte, né? Não é só dizer sim, mas quando dizer não, por que que eu disse não? E sem olvidar de educar o aluno até nos momentos do não. Isso é muito, muito forte. Professora Cristina, de tudo que a gente tem falado aqui, o que que você diria então? Por que ter um referencial desse? Por que se preocupar em normatizar isso? Olha, Rodrigo, eu falo assim de todo o coração, né? Com tantos anos estudando na rede adventista, trabalhando na rede adventista, se nós perdermos a nossa identidade, se nós perdermos a nossa confessionalidade, pode fechar a escola. É triste dizer isso, mas eu imagino que nós estaremos abertos e que nós estaremos continuando a atuar nos últimos dias da história deste mundo, enquanto a gente estiver fazendo diferença com a nossa educação integral nesse mundo. Depois disso, há muitas outras escolas. Há muitas outras que estão abertas e estão tentando fazer educação de forma com a maior qualidade possível. Então, assim, a nossa identidade confessional não pode se perder. Deus estar presente em todas as nossas atividades e no nosso ensino. Eu costumo dizer, né, principalmente ali no processo de matrícula, que se eu não puder mostrar Jesus todos os dias para meu aluno, é melhor realmente que as portas sejam fechadas. Então, olha só que riquíssimo, né, essa grande possibilidade que nós temos, né, de aprendermos como realmente são ali guiados os valores da educação adventista e nós falarmos a mesma língua em cada unidade do país. Amém. Gente, eu queria agradecer, eu queria continuar aqui, que está maravilhosa essa discussão, mas nosso tempo infelizmente acabou. Mas eu agradeço muito vocês por ter estado aqui, a vocês que estão nos ouvindo. Entenda uma coisa, esses exemplos discutidos aqui mostram algo muito importante. Atividades extracurriculares também fazem parte do projeto educativo da escola. Elas ajudam a formar cultura, ajudam a formar valores e, principalmente, elas formam identidade. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos muito fazer a educação adventista o melhor possível, para que quando nós precisarmos entregar estes meninos e meninas a Cristo Jesus, a gente possa falar, fizemos o melhor. Então, entenda que o referencial normativo está aqui não para te limitar, ele existe para orientar escolhas com clareza, com fidelidade à missão, inclusive nas atividades que acontecem fora de sala de aula. Por isso, o convite de todos os episódios meu é o mesmo. Abra o referencial, estude o documento, use como ferramenta da sua liderança. Nos vemos nos próximos episódios aqui do Educação Integral. Continuaremos a discutir mais sobre o referencial e a sua aplicação na escola. Até lá, que Deus te abençoe. Obrigado, amigos. Muito bom, muito bom. Até breve. Um forte abraço, querido diretor.